E aí, pessoal, boa noite. Tô dando aqui alguns segundinhos para mais pessoas entrarem. Hoje teremos uma convidada muito especial, que é a Polly Câmara. Além de bartender e excelente profissional, ela também é embaixadora de BA no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte. Ela ajuda aí a expandir o nosso programa e o conteúdo, né, disseminar a informação pelo Nordeste também. Bom, ela já enviou aqui o convite para participar, a solicitação, na verdade, deixa eu aceitá-la aqui. Esperar ela conectar. Olá, tudo bem? Tudo bom, Miguel? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela Olha o áudio, tá direto aí. É mesmo? Deixa eu ver aqui. E aí, será que agora tá Vamos certo? lá, e agora? Agora tá show de bola, agora tá tudo certinho. Show! Então fala um pouco de você, conta um pouco da sua profissão. Não te conhecem, né? Fala aí um pouquinho como você chegou, o que despertou esse interesse como bartender, conta aí pra gente. Então, pra quem não me conhece, né? Eu sou Poliane Câmara, mas como muita gente me chama de Poliana, aí eu prefiro que me chamem de Poli. Porque na verdade meu nome é com E no final, né? Mas enfim, eu tenho 30 anos e tenho aí 10 anos de experiência como vendedora no varejo. Isso acho que somou muito também, porque o bartender é um vendedor, né? Não deixa de ser vendedor. E é um pouco psicólogo também, né? Tudo um pouco. E eu digo que eu sou um bebê na coquetelaria, porque eu tenho 2 anos de carreira apenas, com formação no Senac, a minha formação de bartender, e eu descobri essa questão de ser bartender como um hobby mesmo, fazendo coquetéis em casa. E uma amiga falou pra mim, Polly, por que você não tenta, né? Faz um evento e tal, tem mercado aqui em Natal pra isso. E eu fui a primeira vez trabalhar num evento em Pipa como barback e me apaixonei e virei bartender depois. Que bom, né? Deu certo. Mais ou menos assim também, deu muito certo, com certeza, né? Pode olhar pra saber que deu muito certo. Olha, eu tava explicando pro pessoal, né, enquanto você estava o seu fone, sobre os assuntos que a gente vai falar hoje, né, sobre essas diferenças no perfil de consumo, dependendo da região, a demanda, né, que a gente tem, e as formas como a gente, profissional, tem que adaptar, né, de acordo também com o paladar da região, né. Eu nunca trabalhei no Nordeste, mas eu vim de Minas, aí 3 anos de Rio, agora... Então eu consegui perceber muita diferença. Mas conta pra gente, né, quais os estilos de coquetéis, né, quais os perfis de paladar mais vendidos, mais requisitados no Rio Grande do Norte. Olha, aqui no Rio Grande do Norte, bem, na cidade que eu moro, que é Natal, ela é conhecida como a cidade do sol. Então a gente tem muitos dias de calor o ano inteiro. Então, consequentemente, o nosso clima favorece que o nosso consumo seja de drinks mais refrescantes, né? Drinks também mais frutados pela nossa riqueza de frutas aqui na nossa região. E são os mais vendidos, sem dúvida. As pessoas procuram drinks que possam refrescar o calor, né? E principalmente se estiverem pelo litoral, pela praia, aí que vão buscar mesmo algo bem gelado para passar. Com certeza, isso abre muitas portas para coquetéis no estilo highball, né? Quando a gente fala dos highballs, que é uma família de coquetel, né, destilado, carbonatado, como você vê isso, assim, a brecha que os highballs tiveram, né, para conseguir abrir as portas dos paladares
para receber o uísque escocês na coquetelaria, né? Porque isso ajuda muito, assim, a meu ver, ajuda muito a justificar, né, a feira de que o uísque só pode ser consumido puro ou ali com 2 pedrinhas de gelo. Como você conseguiu encontrar assim, essa leitura, já que aí no Nordeste, né, com certeza, coquetéis refrescantes com muito gelo, eu encontrei isso no Rio também, essa demanda, né? Como que você conseguiu enxergar essa abertura para trabalhar coquetéis cada vez mais diversificados? Como você conseguiu entregar a coquetelaria aí no Rio Grande do Norte? Olha, a questão dos highballs, né? Algumas pessoas aqui no Rio Grande do Norte, elas não falam assim, tem as pessoas que consomem uísque e tem as pessoas que falam, não tomo uísque porque é muito forte, é muito alcoólico, porque acha que o uísque só pode ser tomado ali ou cowboy ou com umas pedrinhas de gelo, né? Mas eu acho assim que os coquetéis highball trouxeram outra visão para o Scott Whisky. Pois eles possuem, assim, eles são mais leves, mais refrescantes, como você falou. E isso tira aquela coisa de você tomar um uísque só de uma forma. Para mim, aqui, quando eu trabalhava em restaurante, que hoje em dia eu trabalho com evento, mas em restaurante eu tentava aguçar a curiosidade do cliente a experimentar algo novo. Estou mostrando para ele, ó, você vai tomar isso aqui. Muitas vezes eu falei, ó, toma isso aqui, se você não gostar, você não paga. Para eles terem uma experiência diferente, sentir que o uísque só não é daquela forma. Então você pode também ter algo refrescante aqui em Natal, de outra forma, de outra maneira. Muito bom. É porque as pessoas têm muito esse, eu digo assim, que é um preconceito, né? É uma barreira, né? Em relação ao uísque, mas não só o uísque, a gente teve isso também com o gin, né? Eu já ouvi muitas pessoas ao longo dos balcões, né, onde eu trabalhei pela minha vida, eu já ouvi muitos clientes falando, eu não bebo gin porque é muito alcoólico, ou eu vou ficar daquele jeito se eu tomar. Mas olha o caminho que a gin tônica ajudou, né, a coquetelaria a trilhar de alguns anos para cá, né? Olha como aumentou essa demanda em relação a coquetéis com gin, começando pela gin tônica. E agora a gente está conseguindo aumentar cada vez mais esse coquetéis no estilo highball, né? Fala pra gente assim, a sua percepção quando você esteve aqui em São Paulo, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá bem longe, mas fala pra mim de novo, por favor. Vou chegar mais perto. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual foi a sua percepção, né, quando você veio para São Paulo, né, você fez uma faculdade junto com a família, né, e sendo acompanhado pelo André Bueno, né? Então, o que você pode nesse contraste de coquetéis do paladar aqui em São Paulo para o Nordeste, né, para o que você, a demanda que você está acostumada a encontrar? O que você percebeu de experiência? Olha, eu me sinto privilegiada por ter feito essa viagem. Poucos sabem, mas essa viagem que eu fui selecionada pela viagem, né, pelo Bartender Day, me proporcionou um momento incrível, assim, principalmente porque era no primeiro ano de bartender, eu jamais imaginei. E, cara, já foi um choque pra mim, assim, de diferença real. Primeiro pela quantidade de bares que são destinados para a coquetelaria, né? E também pela questão de você abrir um cardápio e você ver vários estilos de coquetel. Então não fica aquela coisa mais do mesmo. Você fica ali, não sabe nem o que escolher com tanta variação. Isso foi um choque para mim, assim, porque não tem aqui. Eu posso contar de 3 ou 4 bares, restaurantes nessa pegada aqui em Natal, mas que ainda ficam disputando com cerveja e com vinho, sabe? Não há ainda um espaço assim, 100% como eu vi lá. E isso foi o que me chamou mais atenção, assim, essa coisa de ser destinada só para coquetel, né? É outra cultura incrível.
E isso fez com que você mudasse a sua percepção quando você voltou para Natal? Tipo, isso ajudou a abrir sua percepção para montar outros cardápios? Porque você falou, né? Você costuma desafiar o cliente de certa forma, né? É o nosso papel como profissional, né? Oferecer para o cliente novas experiências, tirar ele fora da zona, tirar da zona de conforto, né? Mostrar que ele não precisa deixar de gostar do vinho, né? Mas ele pode também gostar do populista, ele não precisa de gostar dos coquetéis mais adequados, mas ele também pode experimentar e gostar de Como isso ajudou a mudar a sua percepção quando você voltou para Natal? O que mudou? Mudou alguma coisa? Sem dúvida mudou a minha percepção também de como conversar com o cliente. Você sabe que também o bartender ele precisa ter lábia, né? E verdade. Como um vendedor mesmo ali, você tem que vender o seu produto sem o cliente, sem o público experimentar. Então eu vim com uma percepção do que eu já tinha visto um pouco já na viagem Baracada, que era a questão de, antes de você fazer um coquetel para o seu cliente, você perguntar o que ele gosta, né? Então isso eu vi muito em São Paulo quando eu fui, o pessoal perguntando, você está com dúvida, mas você gosta de qual destilado? Você gosta mais cítrico, mais amargo, mais doce? E isso, sem dúvidas, eu trouxe para o meu atendimento aqui em Natal. Eu lembro de um caso muito interessante, que o cliente chegou no meu bar, no restaurante, ele falou assim, eu quero aí um gin tônica, mas eu já tomei e não gostei, é muito amargo, mas enfim, eu quero. Aí eu pensei, mas espera, você pode experimentar outra opção, já que você quer um drink com gin, né? Com a base alcoólica. E falei pra ele do John Collins. Falei, tem um John Collins aqui, super refrescante. E vamos supor que essa água tônica que você não gosta, que é amarga, no seu gosto, né? Eu vou substituir por água com gás. E ele, nossa, fiz lá e só, ele adorou. E do John Collins ele já pediu um White Lady e se apaixonou também, e isso foi seguindo. Nossa, é muito bom quando isso acontece, né? Eu acho que a gente, né, o profissional bartender, já trilhou tantos caminhos, né, para desmistificar tanta coisa, né? Desmistificar o tudo, desmistificar o isso, desmistificar paladares mais intensos ou mais a coisa que as pessoas costumam ver, que é até polêmica, como passa marfim, né? Então, porque muitas pessoas têm uma toda a gente também criar do alcance a gente já conseguiu. Quando a gente fala dos coquetéis, muitas questões, né, a demanda é muito grande aí na sua região, obviamente, pelo calor, isso também era, né, quando eu trabalhei lá, era sempre coquetel com azeite com muito gelo, eu apesar de muito também. Então, eu acho que os coquetéis mais efetivos, eles abriram os coquetéis, né, para um maior nível de complexidade. Isso ajudou a mudar também não só a sua percepção, mas também a percepção dos seus clientes, né, a demanda, a procura. Você acha que mudou conforme os coquetéis que fazia e ofertava mudar? Você acha que isso também ajudou a mudar o perfil de consumo? Sim, com certeza, Miguel. Aqui em Natal, acho que estão falando que sua voz está um pouco longe. Nossa, que estranho. Deixa eu... Daqui a pouco eu tô assim. Então, vamos lá. Como eu estava falando, aqui em Natal, antes, quando você ia no barzinho, no restaurante, você ia ter aquela garçom de cerveja, aquelas várias quantidades de frutas, caipirinhas. Mas hoje ainda é pouco, não vou dizer que ainda é pouco.
alguns bares ainda não têm todas as tendências, como um Moscow Mule e um gin tônica, mas a maioria já tenta entrar nessa tendência, nessa pegada. Infelizmente, às vezes já está até meio atrasado. Mas eu fico feliz, assim, porque eu acho que é um avanço para a nossa cidade, né? As pessoas, alguns, não vou generalizar, né? Que o meu trabalho é mudar isso, pedem muitos coquetéis ainda pela aparência, pelo tipo, modismo, pela foto do Instagram, né? Mas isso acaba sendo positivo, porque como você falou, vai mudando o hábito das pessoas chegarem nos ambientes e em vez de pedir outra bebida, pedir um coquetel, pedir um drink. Então, sem dúvidas, um vai abrindo a porta para o outro, né? Isso é muito bom. É muito bom acompanhar a evolução disso, né? A mudança do perfil de consumo, da demanda, até quando a gente trabalha muito tempo na mesma casa e consegue perceber a evolução, né? Conforme o nosso trabalho vai evoluindo, o nosso cardápio vai evoluindo, né? Acompanhar também a mesma evolução em relação ao perfil de consumo dos nossos clientes, né? Quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu percebi muito, assim, eu também tive esse choque que você teve, porque eu vi que assim, era uma demanda diferente, né? E conforme a coquetelaria foi cada vez mais também, né, aqui no Rio, então eu consegui perceber que os nossos clientes estão cada vez mais cuidados, né? Eles estão mais também questionador sobre o que eles estão bebendo, se aquele coquetel, se o seu insumo é artesanal, como você fez isso, né? Por que você criou aquele coquetel daquele jeito? E aí no Nordeste também tem uma vantagem absoluta, né? Que você tem uma grande variedade de frutas, né? O Anderson até falou no começo uma coisa eu sempre lembro quando você falou que comprou uma bandeja de caju por R$25, eu acho. Não, quase 40. Era uma bandejinha de caju assim. E foi numa época que não tinha no hortifruti, no fornecedor, não tinha. E a gente teve que comprar num mercado ali, porque não podia ficar sem. A gente pagou um preço absurdo, assim. Nossa, absurdo. Mas vamos falando de coquetéis refrescantes, né? Falando do perfil de consumo. Né? Quando a gente fala de tacos, quais as variações que você mais encontra? Porque a gente tem um enorme variedade, né? Ô Miguel, falhou um pouco o teu áudio. Tá me ouvindo agora? Será que... Agora sim. Tá? Bom, é que a internet é discada. Tô brincando. Só que não, mas falando de Highballs, né? Qual é a variação que você mais encontra aí? Porque a gente começou da gin tônica, né? Ela saiu ali do tradicional, ela passou para... A gente hoje em dia tem cartas inteiras dedicadas às gin tônicas e às variações, né? E também a coisa meio diferente, né? Você pode se adaptar ao seu perfil de sabor, né? Você pode fritaria, com frutas do seu agrado, algum xarope, né? E como você vê isso com o Highball, as possibilidades dentro do Highball, né? Dentro da possibilidade também de Scott Whisky, né? De Bourbon, Tennessee, como que você vê isso? Assim, essas possibilidades de explorá-los na sua região, devido à sua demanda. Olha, Miguel, eu vou ser bem sincera para você. Os Highballs, eles aqui na minha região, eles ainda estão engatinhando aqui por Natal ainda. Infelizmente, a gente tem poucas variações, mas essas geralmente sempre usando fruta também. E eu comecei a ver mais Highballs aqui em Natal no segundo semestre do ano passado. A iniciativa, quando eu trabalhava no restaurante também, eu fazia com bourbon e tamarindo. E também tinha os meus colegas Gabriel Simões e o Ryan. Muito interessante isso, com tamarindo, hein? Nossa! Isso, fiz o tamarindo com bourbon, ficou top, massa. É como você falou, a gente tem que usar o que tem mais fácil aqui na região.
E como eu estava falando, as pessoas que mais tinham essa iniciativa eram Gabriel Simões e o Nayan, assim, de buscar essas tendências, de fazer rápido. Mas também eu acredito que isso pode mudar agora, depois da pandemia. Nós ainda, por motivos, né, lógicos, os bares ainda não podem vender bebidas alcoólicas, mas que isso pode ser trabalhado e pode mudar para ter mais variações, para ter mais consumo. E quando você faz uma carta, né, seja para um evento, ou uma carta fixa, ou uma consultoria, né, ou até um menu sazonal, assim, qual é o seu maior desafio, né, aí na sua região, o seu consumidor, o que você gostaria, que é aquele fator que a gente fala que é o disruptivo, né, de desafiar o cliente mesmo, de instigar, de experimentar algo novo. Do novo, né, da novidade, do desconhecido, né, é algo que deve ser ali evitado, né, como você vê, qual é o desafio quando você vai criar um menu, né, o que você pensa em coletar ali de cada ingrediente, cada destilado, para também, né, montar o que já é pedido, mas também desafiar os seus clientes. Então, eu acho que o consumidor em Natal ele é bastante curioso. Então, tudo que você se propõe a fazer de diferente, que ele vai ver que tem uma proposta ali, um instagramável, vamos dizer assim, e que você consegue depois surpreender ele com cor, aroma e sabor no coquetel, ele gosta. Eu acho que uma coisa que eu passei, que eu acho que é o meu maior desafio, assim, de criação, consultoria, é que os proprietários de bares e restaurantes aqui de Natal, eles acreditem na proposta do profissional. Quando ele traz uma tendência de um bar ou de um restaurante que está fazendo aquilo, e que às vezes são coisas simples que podem somar muito no bar. Seja um detalhe no atendimento, uma bolacha personalizada, você entende isso? E que aqui os proprietários ficam se limitando em fazer isso. Acham que só colocar drinks clássicos ali já vai dar certo. Não funciona dessa forma. Eu vejo que ainda existe mais do mesmo, sabe, dos proprietários, não dos clientes. Eles estão querendo, como você falou, cada vez mais saber do que é feito, como é feito. E a gente, como profissional, não pode desistir, sabe, dessa luta para trazer algo melhor. Eu sempre falo, assim como na gastronomia a gente sempre está se movimentando, o pessoal da gastronomia, no caso, procurando novidades e isso e aquilo, trazendo coisa nova. Acho que a coquetelaria ela não fica por baixo também. A gente pode cada vez mais melhorar essa experiência com o cliente, sabe? Que sejam os mínimos detalhes e também um bom coquetel. E usando, lógico, mais o que a gente tem de mais rico aqui. Com certeza. É a famosa frase, né? O que é bonito é para se mostrar, né? Se você tem uma variedade de frutas, de especiarias, de ervas, então vamos usar, né? Vamos vestir a camisa da nossa regionalidade, né? A gente mora num país extremamente rico, né? E assim, eu também passei por isso em alguns balcões, né? Pelos quais eu passei. E justamente tem um pouco, não é nem mas é aquela famosa zona de conforto, né? Isso. É um pouco de receio, né? Não digo assim, nem medo, mas talvez ele fica ali meio, como eu digo, relutante, né? De sair da... isso, relutante. Talvez de ter um pouco essa barreira, né? De inovar, de talvez não ter ali o mesmo número de vendas, não conseguir impactar. O que você acha que a gente fala de impacto nos nossos hotéis? O que você acha que é muito impactante quando você faz um impacto? O favorismo do marco, né? Essa coisa do poder tirar foto, de poder compartilhar a experiência. O nosso cliente conhecer, né, o que ele consome,
questão de pertencimento, né? Ele tem dominância sobre o assunto de coquetelaria, ele consumindo, o porquê do gelão, né, translúcido, que cada vez mais é pedido pelos nossos clientes, né? Então, Isso. Impacta mais. Qual é o fator que é, digamos assim, determinante, né, para o seu cliente pedir um coquetel ao invés, um novo coquetel ao invés do que ele já estava acostumado a pedir sempre, ou optar por um coquetel ao invés do vinho ou da cerveja? Qual você acha que é o fator impactante, determinante para que ele efetue essa escolha? Vamos lá. Na minha região, certo? Na minha região, o mais impactante sai até da questão dos 3 elementos, né? De cor, aroma e sabor. Que as pessoas vão mais por aparência. Eu, sinceramente, quando vou criar um coquetel aqui na minha cidade, eu penso primeiro como ele vai ter aparência. Porque eu sei que para o público de Natal, se ele tiver uma aparência sofisticada, que ele possa estar compartilhando com as pessoas que ele gosta, é o que vai vender. E também essa questão do gelo, que gelo é ingrediente, né? A gente não pode desconsiderar a importância. Também poucas casas fazem aqui em Natal, e nas minhas experiências usando um gelo simples, um quadrado mesmo, eles amam, adoram, porque também tem clientes que vão para fora e tem um contato, né? Ele foi em São Paulo, vamos supor que ele foi um guilhotina da vida, e ele viu lá o gelo lindo, e ele chegou em Natal e não imaginou que teria isso. Então, a aparência, eu não sei se felizmente ou infelizmente, ainda aqui é uma coisa que a gente tem que pensar em primeiro lugar, tanto para o consumidor como para, vamos dizer, para o nosso chefe, quando a gente vai apresentar um coquetel. Porque primeiro a gente tem que vender para o chefe, né? Não, para o dono do bar. Tem que vender. É verdade. Para depois ele chegar até o consumidor. Não, mas tá certo. É assim, afinal, eu acho que a gente fala muito, né? O pilar da cor enquadra ali. Isso, né? Toda a aparência. Estética, aparência, até mesmo porque ninguém vai querer consumir nada que não seja atraente aos olhos, né? Isso. Desire appeal, né? Aquele apelo que a gente cria, né? Seja com o coquetel em si ou com o ritual de serviço, a finalização, a forma como você finaliza ali com um spray, uma casca. Isso, ou defumando algo. Exato. Isso chama muita atenção. Com certeza, ou até mesmo o serviço, né, que é ali o garçom finalizando o coquetel na mesa, ou o próprio cliente poder finalizar o seu coquetel, né, seja ele colocando ali uma essência, uma pétala ou qualquer guarnição, elevando e enriquecendo a expectativa e a experiência. Experiência, sem dúvida. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é justamente da gastronomia nunca parar, né? Eles estão sempre inovando, eles estão sempre se movimentando, e a coquetelaria também. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente estreitar essa ponte de relacionamento, né, de bar com a cozinha, né, entender cada vez mais as técnicas utilizadas, né, porque eu acho que uma coisa leva a outra, né. As técnicas utilizadas no bar também são utilizadas, né, de alguma maneira ali na cozinha e vice-versa. Então é uma maneira, acredito, da gente ampliar os nossos conhecimentos em cima das técnicas e conseguir também ampliar possibilidades, né? Para que se limitar? Se a gente pode cada vez mais ampliar e desafiar os nossos clientes, né? Todo mundo vai aprendendo algo, né? Nessa união entre cozinha e bar. Eu tive muita sorte de onde eu trabalho e onde eu trabalhei, sempre ter essa facilidade de ter acesso às pessoas que trabalham na cozinha, e trocar também conhecimento, né? Falar, vou fazer aqui um xarope de sei lá, manga,
Você acha que dá certo eu colocar uma canela aqui? Falar, ó, acho que vai dar bom, hein? Faz aí. E todo mundo experimentar no final. Acho que dá muito certo essa união para o bar também dar certo. Fora a questão da equipe do salão, né? O bartender, ele tem que estar junto ali com os garçons para as coisas acontecerem. Não adianta você fazer um coquetel maravilhoso e o bartender ele não saber, aliás, o garçonete, ele não saber explicar o que você está propondo a fazer. Muitas vezes o bartender ele não sai de trás do balcão, né, Miguel? Ah, também. Nossa, vai até o cliente, né? Então, acho que uma das coisas que eu me destaquei foi isso também, em quebrar barreira e como eu sempre trabalhei com venda, direto com o cliente, de eu ir lá na mesa mesmo, vender, como você falou, vender meu peixe. Quando você vai, os clientes gostam de ver aquilo, né? Olha, veio aqui. Então, já é uma experiência diferente também. Exatamente. E é bem isso que você falou, sabe? Todo mundo, não importa se é bar, não importa se é salão, né? Se é cozinha, todo mundo ali trabalha no mesmo estabelecimento, né? Tá todo mundo ali vestindo a mesma camisa. Então... Isso, todo mundo ali fazendo seu salário. Então, assim, todo mundo é uma engrenagem. Cada parte ali, cada setor representa uma engrenagem da máquina, né, do seu estabelecimento. Então, essa união, né, essa troca de informações e de experiências também é muito importante. Eu já de comida original, eu já comi, e é ingrediente que eu sabe? Depois que eu comecei, eu me aproximei muito do chefe de cozinha lá, né, e o criador já do sexto cardápio. Muitos ingredientes, muitas coisas, tempero. Eu também apresentei muitas coisas algumas técnicas tanto para ele, para os coquetéis, dos coquetéis para os pratos, quanto para mim. Ele levou algumas coisas ali do bar para sobremesas, eu levei alguns temperos ali dos pratos para os coquetéis. E aí, agora parou. Que engraçado, né? Voltou. Voltou? A internet está trolando você, Miguel. Nossa, mas a minha internet não deu problema nenhum. Ela tá... Bom. Eu tô ouvindo você normal. Se você estiver me ouvindo ruim, alguma coisa travando, você me avisa. Uhum. O pessoal falou aqui, mas estava normal pra mim também. Eu acho interessante que você falou essa troca de ingredientes com o chefe, né? Porque tem questão também de você harmonizar o drink. Não é só um vinho que você harmoniza, uma cerveja. É possível também, se você está com contato direto ali com o chefe de cozinha, você conseguir harmonizar, que seja um drink mais doce com uma sobremesa, ou um cítrico com frutos do mar. Então, você consegue também, essa conversa é boa, né, com o chefe de cozinha. Exato. Pra venda também, né? A venda casadinha. Era aí que eu queria chegar, né? Pensando, né, que todo mundo ali veste a mesma camisa, todo mundo trabalha no mesmo estabelecimento. Essa união, essa junção desses fatores ajuda a elevar o ticket médio, ajuda, né, a você ali de fato, né, contribuir muito para o seu estabelecimento, né? Afinal, todo mundo ali faz parte de uma engrenagem. E uma coisa que você falou, que eu sempre eu compartilho dessa mesma opinião, é que assim, muitas vezes, né, o bartender ele não trabalha diretamente com as vendas do produto, né, com a venda do coquetel.
Eu também já trabalhei em casa assim, que o balcão ali era só pra gente servir o coquetel e o garçom ou comia, retirava e levava. Então, o pessoal do salão tinha esse contato direto com os clientes. A gente, né, quando dava, tinha esse contato, mas era uma coisa muito limitada pra gente, até pelas próprias regras do lugar, né? Então, vira e mexe, eu saía do balcão, eu ia lá falar com o cliente na mesa, porque isso é um fator diferencial, né? Isso parece que ajuda, parece não, né? Ajuda a encurtar essa distância entre o coquetel, né? E também ajuda a ampliar ali as chances do seu cliente de pedir um segundo coquetel, né? Porque agora ele tem também acesso a quem fez o coquetel dele. Ele se sente ali também mais à vontade de perguntar para você, né? Pedir outras indicações de coquetel, né? Então eu acho que isso contribui muito. Um fator também que eu acho muito determinante também é que o próprio salão, né? Os garçons, os comins, eles comprem a nossa ideia, né? Por isso é importante que a gente dê o coquetel para eles provarem, né? Que eles acreditem no nosso cardápio tanto quanto a gente acredita, né? Exatamente. Eu lembro quando eu estava criando alguns coquetéis, eu chamei lá a equipe da praça, os garçons, vamos experimentar todo mundo. Eu só vou botar pro cliente quando vocês falarem que tá ok. E assim a gente foi fazendo. Porque não há nada melhor do que quem tá ali com você dizer, não, isso aqui tá péssimo, isso aqui tá bom. E eu lembro que tinha um garçom que eu sempre brinco, o nome dele é Eduardo. Eu fazia lá, uma vez eu fiz um mentiola e pedi a conversão de acerola. E com boleto e tal. E chegou um cliente, eu não estava na carta, ele falou, faz aquele aí que você fez pra gente experimentar com acerola, que tem um cara aí que ele ama e tal. E ele vendeu pra mim sem eu falar tipo nada, eu só dei pra ele experimentar um projeto assim, que nem tava no cardápio. E o cara ficou, nossa, eu acho que você tem que ter esses laços, né? Com certeza. A Helena Carol comentou aqui, por aí, ela comentou aqui, esse atendimento do bartender com o cliente dá uma sensação de confiança, né? E de fato, né, gera credibilidade, né? A gente sabe que aquele cliente, olha, eu tenho certeza que você também tem clientes assim, né, que independente se você está num estabelecimento ou se você está num evento trabalhando ou se você está só fazendo consultoria, esse cliente vai sempre te procurar e perguntar onde você está trabalhando, ou às vezes ele não é... Isso acontece muito. E ele fala... Às vezes ele quer levar você para casa, para você fazer qualquer experiência em casa. Exatamente. Tem muito disso. Exatamente, mas isso é muito bom também, né? Isso que você falou, do garçom oferecer o seu coquetel sem que você tenha que falar nada, né? Isso mostra também quanto a relação, né, entre bar e salão está cada vez mais consolidada, né? De fato, a gente está começando a entender, realmente, isso é muito importante, né? É importante que a gente relação de confiança, e por mais que a gente passa por isso, né? Alguns garçons, alguns comins falam, mas eu não bebo, eu não gosto de gin, eu não gosto disso. Mas tudo bem, você precisa provar, porque você só consegue indicar algo, né, de acordo ali com a preferência do seu cliente ou das restrições, se você domina, se você conhece, né, se você tem certeza do que você está falando. Né? Deixa eu ver aqui, olha, o Gabriel Carreira colocou, o profissional que da sua carta de cliente, independente de estar ligado diretamente a uma casa. Exatamente. A gente vai deixando ali o rastro, né? Isso é muito bom quando a gente tem clientes que acompanham a gente, né? Eu já tive cliente do Rio que veio me visitar em São Paulo, já tive cliente de Minas que veio me visitar no Rio. Eu ia falar isso agora, em relação a você, principalmente como Natal é uma cidade turística, de você atender pessoas de outros estados, né? E o bartender, como o Gabriel falou, eu acho que ele precisa ser flexível também. Não só,
cliente quer enfim, um dry martini. Não vou fazer não, porque não tá no cardápio. Porque não vou fazer não. Eu acho que se você tem o martini dry, o dry, né? Se você tem o gin, por que não fazer? Por que deixar passar um pedido? Eu acho que é necessária a flexibilidade. Você também ganha essa confiança com seu cliente. Claro que se você não tiver como fazer insumos, as bebidas necessárias, você pode indicar outra coisa para ele. Eu não posso fazer um dry martini, mas posso fazer aqui isso ou aquilo, qual que você gosta mais, e daí já pegar uma conversa e saber o que ele gosta, sugerir outra coisa, e não ficar, né, preso também, limitado. Não, gente. Nosso trabalho é criatividade, né? A gente não pode se limitar. A última coisa que a gente não pode é se limitar, se prender ali, né? E eu acho que até tem uma coisa que é muito importante pra gente como profissional, né? É não ter medo de falar pro nosso cliente que a gente não conhece algo ou que a gente não sabe de algo, né? O que é que a gente sempre continue buscando informação, buscando se atualizar, né? Isso acontece de um cliente chegar no seu balcão e falar: olha, eu tomei um coquetel, era em 1985, lá em Miami, ele brilhava, ele era assim. Então, às vezes você não faz ideia do que ele está falando, né? Mas mesmo que você, esse exemplo do Dry Martini, mesmo que você não consiga proporcionar para ele o coquetel, né? Você consegue, entendendo o seu cliente, o perfil dele, você consegue desenvolver algo ali naquele perfil, né? Você consegue se adaptar à demanda, né? Eu vi que tem o pessoal aqui falou do certificado, da segunda via do certificado do DBA. Olha, manda uma DM aqui pra gente, que eu perdi quem foi que falou, que passou aqui, mas manda uma DM aqui no Instagram do DBA, que aí depois eu te passo o número da Fran, nossa equipe de back-office, aí você consegue aí a segunda via do seu certificado. Ô, Tony, continue falando aí pra gente aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente, né? Pontos a considerar. Pois é. Né? Mandem as perguntas pra gente. Mas aqui, já pra ir fechando aqui o nosso papo, eu queria saber com você, né? Qual é o momento mais difícil quando a gente tem as nossas preferências, né, pessoais, né? Que tipo de coquetel te agrada? Mas se você tá numa demanda, digamos assim, é diferente, né? Te desafia, né? Como você se vê desafiada por isso, né? Eu, por exemplo, eu já gostei muito de coquetéis muito amargos, né? Eu comecei no doce, então doce mesmo. Todo mundo começa pelo doce, né? Doce, assim, eu não deixei de gostar, mas foi uma coisa que ficou ali adormecida, né? Porque eu sou o cara do doce, eu amo doce no geral, né? Pudim, brigadeiro, tudo. Foi pro amargo e tudo. Como você vê isso? Das suas preferências para sua demanda. Fizeram uma pergunta, olha, o André te mandou. Qual é o ingrediente mais comum coquetelaria de Natal? Olha aí, essa pergunta é impossível falar só uma resposta, né? Porque tem muita riqueza de fruta. Então, acho que o bartender, não só eu, como os bartenders em Natal, eles precisam utilizar as frutas não só de uma só maneira, só macerada, ou com açúcar, uma caipifruta, vamos dizer assim, ou um xarope. Eu acho que é necessário você buscar outras formas, entregar um coquetel com uma fruta que você tenha 3 texturas da fruta naquela forma. Eu lembro que eu fiz uma caipirosca, uma caipifruta mesmo de caju. Eu não queria fazer o mesmo, sabe? Tipo, que todo mundo faz. Então, claro, eu utilizei a fruta com açúcar, macerei, mas eu não entreguei a ele com os pedaços, sabe? Uma caipifruta normal, eu maçariquei um pedaço de caju e também coloquei castanhas para que ele sentisse a riqueza da fruta.
que ele poderia estar sentindo ali na hora que ele estava tomando, poderia comer um pedaço da fruta com aquele gostinho mais defumado, vamos dizer assim, e a castanha. Então a gente tem uma riqueza de frutas enorme, gente. Acerola, cajá, caju. Olha, quando nossa, você umbu. Me avisa que eu vou fazer uma lista. Vou levar bala, né? Vou fazer uma lista de encomendas, tá? Mas siriguela também. Eu brinco muito que qualquer dia eu vou fazer, acho que não sei se tem por aí, que é pitomba. Tem uma frutinha que ela vem uma casca dura e dentro uma pelezinha. Fazer algo assim. Algo que as pessoas não esperam. Não espera que você vai pegar uma fruta já comum que existe aqui, entendeu? E fazer uma mudança nisso. Outra perspectiva. Mas isso que você falou de como trabalhar, né? Trabalhar a mesma fruta de diversas maneiras diferentes. Isso é um fator muito... Nossa, eu acho assim, é incrível que você eleva a percepção do seu cliente em cima do mesmo ingrediente. Então, assim, você está apresentando para ele uma nova perspectiva, né? Então, vamos supor, se o seu cliente, ele está acostumado a sempre tomar a caipifruta dele, né? O caipirosca ali, ele está acostumado a tomar com caju. Você entregou o caju para ele, né? Porém, você trouxe uma outra perspectiva em cima da fruta, né? Então ele conseguiu sentir com totalidade, né? E de maneiras diferentes a mesma fruta que ele gostou. E que é comum, né? Que, tipo, ele já estava acostumado com, pedi aí uma caipifruta de caju, aí vinha aquilo de sempre. Não, você pode mudar, você pode buscar maneiras diferentes para fazer. Com certeza. Para surpreender as pessoas locais, né? E também as pessoas que vêm de fora visitar a nossa cidade. Com certeza. Você fez a pessoa pensar diferente. Tirou ela um pouco da caixinha dela. Olha, você tem uma pergunta aqui. Qual a maior dificuldade que você encontrou na sua carreira de bartender? Olha, eu geralmente, quando eu entro em algo, eu entro assim, muito de cabeça, assim, eu gosto, muita gente faz dessa maneira, mas eu gosto de estudar muito para saber onde eu tô me metendo, sabe? Pra não falar que eu sei fazer X, mas eu não sei fazer, entendeu? Acho que isso é horrível, assim, você falar uma coisa que você não sabe fazer. E a maior dificuldade que eu tive é relacionada a isso. É as pessoas na minha cidade não acreditarem tanto no conhecimento que eu tenho, sabe, assim? Não falo tanto como consumidores, mas como empresas e alguns colegas de profissão, assim, de subestimarem o que eu sou capaz, o que as pessoas... como é que eu posso dizer? O que eu sou capaz, o meu conhecimento, até onde vai, sabe? Eu fico questionando muito isso. Eu não ligo muito, acho que eu tenho que seguir fazendo meu trabalho. Graças a Deus, eu vejo que o que eu tenho feito está indo num caminho legal. Mas é muito triste você saber que tem algumas pessoas que ficam meio, mas será que elas têm curso tal? Olha, a gente não pode se deixar, vamos assim, desanimar, né? Desafios sempre vão existir, né? Mas é aquela coisa, se tem gente copiando, é porque tá bom, né? Se tem gente... Exatamente. É porque tá bom também, né? Então é sinal de que tá fazendo a diferença, né? Desafios sempre vão surgir, todo mundo tem ali seus desafios, seja por esses mesmos questionamentos, você tem curso ou você não tem. Cara, o que importa, assim, claro, a instrução é sempre muito bom, mas acima de tudo, né, nossa sede de conhecimento, né, em qualquer nível, em qualquer momento da nossa carreira, do nosso trajeto profissional, trajetória, sempre o meu colega, o Gabriel Carreira, colocou Natal sendo Natal, né, mas é isso, a cidade pequena, eu acho que toda profissão tem isso, né, Miguel? Esse questionamento, se você sabe mais do que fulano. Mas como você falou, você não deve ligar e
seu caminho, faz o seu. Me incomodava muito no início, mas agora eu tô... Tá maravilhoso. É isso. Bom, vamos encerrando aqui nossa live. Olha, eu queria te agradecer por esse bate-papo, foi muito bom trocar essas informações e realmente quando você vier para São Paulo, você me avisa que eu vou fazer uma lista de encomendas aí para você trazer para cá, né? Porque o Anderson com certeza vai pedir uns 5 quilos de cajá para você, tá? Pra gente, muita coisa que a gente não encontra com facilidade. Olha, muito obrigado de verdade, obrigado também a quem acompanhou a gente. Ó, tem até uma mensagem aqui pra você, ó. Olha. O inimigo somos nós mesmos. Boa, Polly. Verdade, viu? Filosófico. Obrigada. Miguel, eu que tenho que agradecer, né, pela viagem, que sempre tá junto comigo, desde o início. Eu falo que o meu primeiro curso foi o Essentials, assim, um workshop, né, mas que, nossa, eu fiquei louca. E eu queria agradecer muito a você pelo convite, Viagem do Aracaro. Estou muito feliz por representar como embaixadora aqui em Natal, louca para começar logo os nossos projetos por aqui. E agradecer também às empresas que confiam em mim aqui, mesmo em pandemia, que as Anzi Coquetéis, Beats Bar, Levo Drinks, que acreditam no meu trabalho, assim, que impulsionam para que a gente não pare, né, Miguel? Nesse momento tão difícil que a gente está passando. Mas é isso, só gratidão, só gratidão. Olha, obrigado mais uma vez. É o que você falou, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? É tudo uma parceria. Isso. Um conjunto de ações e reações, né, que levam a gente sempre para mais longe, né? Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Um like salva aqui no canal do DA. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, alguma pergunta, pode mandar direto no post da live, que vai ficar salva, ou se quiser mandar direto da Polly, mandar direto para mim. Isso, estou sempre à disposição, sempre falo isso. Vou deixar meu Instagram também, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Excelente. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Miguel. Boa noite a todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.